Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Para quem ainda não me conhece, sou Sara Roder, mãe de autistas, terapeuta especialista em autismo. E eu ajudo mães de autistas como vocês mesmas podem desenvolver os seus filhos para serem calmos, independentes, de uma forma natural. E vocês poderem juntos levarem uma vida normal. Mesmo que o seu filho já faça terapias há muito tempo, ou se você recém teve o diagnóstico de autismo e está esperando por vagas para terapias para o seu filho, ou se você apenas suspeita que ele seja autista, ou até mesmo se seu filho já tem o diagnóstico e na sua cidade você não tem acesso a terapias para o seu filho. Então, nesse bate-papo hoje, o tema é sobre como você pode lidar com o estresse de viajar com o seu filho autista para as terapias. Então, te convido a compartilhar esse bate-papo com outras mães de autistas ou que suspeitam que o filho seja autista, para que elas também possam ser despertadas, possam ser ajudadas e tirar as suas dúvidas aqui nesse bate-papo. Então, vamos lá? Nosso bate-papo? Olha só. Na verdade, eu ainda quero deixar claro para vocês, bem explicadinho, que esse bate-papo, ele é para te ajudar, é para te orientar como você lidar com o estresse que o seu filho e você passam e terem que, por exemplo, ir a terapias, né, que não seja na sua cidade. Todo esse estresse que você e o seu filho passam, não tem como eu te dar uma fórmula pronta, uma receita pronta, até porque cada autista é diferente. Então, olha lá, se o seu filho autista não tem acesso a terapias na sua cidade, porque essa é a realidade de muitas mães. Nem todas as famílias moram em cidades que têm acesso a terapias, né? Talvez seja essa a sua situação e você precisa levar o seu filho autista para fazer terapias em uma outra cidade. Então, muito provável que você e ele passam por situações de muito estresse, muito provável. E por quê? O seu filho, ele vai precisar fazer uma viagem e isso já é um enorme desconforto para ele, ter que fazer uma viagem todo dia, de fazer terapias, às vezes vários dias na semana, né? Então olha só, o estresse, por exemplo, no tempo de espera, principalmente se o seu filho autista for agitado e ele ter que ficar esperando, aguardando, por exemplo, né, todo aquele tempo até chegar na outra cidade. Pode ser que vocês vão de carro, pode ser que vocês vão de ônibus, enfim, tem toda aquela espera. E depois, ainda chega lá no local da terapia, ainda às vezes precisa esperar mais um tempo para ser chamado, para ser atendido pela profissional. Então, olha só o estresse que isso pode estar gerando no seu filho e você, consequentemente, né, participa desse estresse. O que mais? Cansaço. Lembrando que o cansaço nos autistas é um grande gatilho, pode desenvolver uma crise nervosa. E ele não sabe dizer, ele não sabe expressar que ele está cansado, né? Mas ele simplesmente ter uma crise e você pensar assim, nossa, mas tudo bem, não sei por que ele começou a ter uma crise e ficar nervoso. Pode ser o cansaço. Outro detalhe, alimentação, principalmente se ele tiver alguma seletividade alimentar. Então, olha só, vocês vão para outra cidade, talvez você tenha que levar alguma comida, algum alimento, algum lanche que ele vai conseguir comer, porque lá no local não tem. Enfim, tem todo essa dificuldade, né, na locomoção. Mudança de rotina. Então, já sai da rotina, pegar esse estresse de viagem e olha, gente, quantas mães passam por essa condição? São muitas. Talvez você mora numa cidade onde o seu filho tem acesso a terapias, mas não é a realidade de todas as mães. Não é a realidade. Como, por exemplo, uma das minhas alunas, a Mara, eu acho que até ela está por aqui, assistindo aqui com a gente. Então, a Mara, ela, né, tendo que levar o filho, viajar 55 quilômetros
quilômetros, mais ou menos, né, da cidade dela para outra cidade, de ônibus com o filho, né? E na época ele tinha crises nervosas, ele ficava nervoso, ele gritava, ficava agitado. Era essa a condição. Mas quando a Mara entendeu, quando ela entendeu que ela mesma seria capaz de ajudar o seu filho a ser mais calmo, mais tranquilo, ter mais autonomia, e ele já conseguiu diminuir as terapias, diminuir medicações. Olha só, já não grita mais, ele obedece os seus comandos, né? Ele sabe esperar. Olha só que diferença. Então, enfim, né? Quando ela percebeu e ela foi praticando, ajudando ele, hoje eles podem levar uma vida juntos, normal. Antes não era assim. Então, o que muitas mães de autistas não sabem é que elas mesmas são capazes de ajudar os filhos se desenvolverem, ficarem calmos, terem autonomia, para juntos poderem levar uma vida normal, sem precisar passar por estresse e por todas as dificuldades que enfrentam, né, que as mães enfrentam, tendo que levar o filho para uma outra cidade para fazer terapias. Então, isso é o que muitas mães não têm esse conhecimento. E por que tão importante você aprender a desenvolver o seu filho autista? Por que é tão importante? Porque é muito frustrante. É muito frustrante você ver o seu filho em crises, nervoso, gritando, agressivo, muitas vezes, demorando para desenvolver a fala, passando por todo o estresse de levar, de viajar com ele para uma outra cidade para fazer terapias e não ver os resultados que você deseja tanto ver no seu filho. Mas quando você aprende como ajudar o seu filho a obedecer os seus comandos, por exemplo, aprender a respeitar o tempo dele. É muito importante você, mãe de autista, aprender esse detalhe. Ah, Sara, mas é só um detalhe. Não é só um detalhe. Você precisa aprender a respeitar o tempo do seu filho autista. É muito importante. Quando você aprende, por exemplo, como desenvolver a fala dele, como ajudar no desfraude do seu filho. Quando você aprende, você não precisa passar por todo esse estresse. Seu filho não precisa também passar por todo esse estresse. E, ainda o que é pior, né? Não demonstrar melhoras no desenvolvimento dele. Isso é ainda pior. Mas você não precisa. Quando você aprende a desenvolver todas essas habilidades no seu filho autista. Como, por exemplo, a Luciene, uma das minhas outras alunas, até não sei se ela está aqui também aí com a gente, né? Mas ela viajava mais de 100 quilômetros cada 15 dias para levar o filho, Breno, para fazer terapias. E ela contou, numa dessas viagens que eles fizeram, ela, o esposo e o filho, que o esposo precisou parar o carro, né, para trocar o pneu, algo nesse sentido. E o Breno teve uma crise nervosa. Então, o que aconteceu? Ele queria atravessar a pista correndo e tinha os carros, tinha os caminhões passando e ele queria atravessar. Um desespero. Então, ela conseguiu conter ele dentro do carro, deitou por cima dele para conseguir conter, acalmar o Breno, que eles chegassem na cidade para fazer as terapias. Então, olha, a condição, o estresse dele e dos pais, né? E eles saíam bem cedinho de manhã e voltavam mais de 10 horas da noite. Então, o Breno continuava nervoso, agressivo, desafiador, agitado, mesmo fazendo terapias. Então, quando ela entendeu, quando ela aprendeu a acessar o mundo imaginário do Breno, que é algo que eu tenho falado muito, porque todo autista vive o seu mundo imaginário, quando ela aprendeu a respeitar o hiperfoco do filho, as hipersensibilidades dele também, quando ela aprendeu tudo isso, na mesma semana ele se transformou num menino muito mais calmo, muito mais tranquilo, obediente. Inclusive,
ele, no encontro de alunas que nós tivemos, ele abraçava e beijava ela e dizia: mãe, você pra mim é a melhor mãe do mundo. Foi até assim, emocionante, né? E isso em uma semana, porque ela se dispôs a entender, a ajudar e desenvolver o filho. Talvez você mesma possa pensar, mas Sara, né? Eu não sei se eu mesma consigo ajudar o meu filho autista a se desenvolver. Eu acho que é muito trabalhoso, né? Muito complicado. Eu nem sei por onde começar. Pode ser que você pense isso. Porém, o que você, na verdade, não sabe é que é muito mais simples do que as terapias que o seu filho está fazendo. É muito mais simples. Você não precisa saber, por exemplo, muitas teorias, mas você precisa, por exemplo, aprender a respeitar, a aceitar, a amar, compreender o autismo do seu filho. Essa é a base para você poder desenvolver a comunicação e a interação com ele, que é o maior déficit, a maior dificuldade do seu filho autista. Então, quando você aprende e quando você pratica isso, você vai conseguir ter um filho autista calmo, tranquilo, com autonomia, com independência e de uma forma natural. E juntos, você, seu filho, sua família, poderem levar uma vida normal. E o que é levar uma vida normal? Você, por exemplo, poder levar o seu filho no supermercado e ele esperar tranquilamente você terminar a compra, passar pelo caixa, sem ter uma crise, sem ficar agitado, correndo, gritando pelo mercado. Vocês poderem ir a uma festa de aniversário e ele não tomar todos os brinquedos dos coleguinhas, ou não bater nos coleguinhas, ou não ter um comportamento assim que você fique perdida e até envergonhada por causa dos comentários das outras pessoas. Você poder fazer uma viagem de férias, por exemplo, agora com o seu filho autista. Você poder ir tranquilo na casa da avó, na casa de familiares com ele. É você levar uma vida normal com o seu filho autista. Isso é poder levar uma vida normal juntos. E onde as mães de autistas que dependem de terapias em outra cidade, mas erram. Elas depositam todas as suas expectativas nas terapias. E elas não percebem parte do estresse que o filho também está sentindo nessas viagens para fazer essas terapias, são das metodologias que são usadas nessas terapias. Então, além do estresse, da distância, da espera, da viagem em si, existe também a maneira como está sendo trabalhado as habilidades com o filho dentro das sessões de terapias. Por exemplo, a Mara, que eu já estava falando, né, a mãe do Miguel, minha aluna, precisou tirar o filho da fono, da psicóloga, porque ele estava ficando cada vez mais nervoso, gritando, agitado, exatamente pela maneira como eram impostas as atividades para ele fazer. Então não estava sendo de ajuda, pelo contrário, estava causando todo esse comportamento, esse descontrole no filho. E agora que ela está trabalhando com ele em casa, ele obedece os seus comandos. É lindo ouvir ela falando. Ele não grita mais, ele é mais calmo. Ela tem, inclusive, recebido elogios da professora da escola. E, mais um detalhe importante, né? O maior sonho dela, que era saber como orientar as outras pessoas, como lidarem com ele. Como, por exemplo, os profissionais na escola, né? E as familiares, outras pessoas. Como lidarem com o Miguel, por exemplo, né? Para que ele não somente fosse calmo em casa, mas fosse calmo também nos outros lugares. Calmo na escola, né? Nos outros lugares. Então ela queria aprender como instruir as outras pessoas. E tudo isso é possível. Então você, mãe, filho autista, você não precisa passar, e nem seu filho, passar por toda essa condição estressante, desgastante, que só quem é mãe de um filho autista que precisa se locomover, se locomover para uma outra cidade, sabe quanto é difícil para todos, né? Se dentro da mesma cidade tem as suas dificuldades, quanto mais fazer uma viagem. E quando você sabe disso, que você não sabia antes, você fala, peraí, mas
Mas isso quer dizer que então pode ser diferente? Pode ser diferente. E você tem essa opção, você tem essa escolha. É possível você aprender como ajudar o seu filho, sem tantas teorias, tanta dificuldade, mas de uma forma simples, trabalhando o dia a dia com ele, sabe? O teu filho autista, ele não é doente, ele não tem um transtorno. Para você desenvolver o seu filho autista, você pode trabalhar com ele como você trabalharia com um filho que não é autista. A partir do momento que você descobre, que você aprende como se comunicar com ele, tudo é possível. Porque o seu filho autista, ele tem dificuldade de se comunicar com você. Por exemplo, se ele for não verbal, não é somente a dificuldade na fala, não é só isso. Você pode estar tentando se comunicar com ele, chamando ele pelo nome, dando comandos, querendo falar, explicar alguma coisa, e você pensa que ele nem está te entendendo. Eu acho que ele nem me entende. Tem coisas que ele não entende. Ele entende tudo, ele compreende tudo, mas pelo seu déficit na comunicação e na interação, ele se fecha dentro de um mundo imaginário e você fica do lado de fora. E cada vez que você chama o seu filho, filho, olha aqui pra mamãe, filho, vamos tomar banho, filho, tá na hora de tal coisa, filho, você quer comer isso? E ele nem olha pra você, ele nem dá atenção pra você. É como se você tivesse, entre vocês dois, tivesse uma parede de vidro. Você vê o seu filho, você ama, você cuida do seu filho, você faz tudo, você dá a vida pelo seu, mas ele não corresponde. Essa é uma frustração de muitas mães. Então você precisa aprender a ultrapassar essa barreira entre você e ele, conseguir acessar esse mundo imaginário que ele vive. E dentro dessa realidade do seu filho, você é a melhor terapeuta, você é a melhor médica. E não são palavras minhas. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, há 12 anos atrás, o neuropsiquiatra infantil falou pra mim, nos meus olhos, ele me disse assim, olha, você é a melhor médica para o seu filho, a sua família é a melhor terapia. Sabe por quê? Porque na cidade que eu estava morando, não tinham terapias. Há 12 anos atrás, nem se falava em autismo naquela cidade. Autismo? Que é isso? Nem os profissionais da escola sabiam. Quanto mais profissionais na área de terapias. Não tinha. E eu não tinha como me locomover para uma outra cidade. A cidade mais próxima que tinha era quase 400 quilômetros. Impossível para mim. E como eu resolvi essa situação? Eu trabalhei com meu filho autista. E depois veio a segunda. E eu trabalhei da mesma forma. E foi tão maravilhoso que hoje eu ensino muitas mães a trabalharem com seus filhos autistas, independente se já faz terapias ou se ainda está aguardando vagas por terapias, ou se apenas suspeita que o filho seja autista. Todas podem trabalhar e desenvolver, não importa qual é a dificuldade, qual é a habilidade que o filho precise desenvolver. Pode ser fala, pode ser o desfraude, pode ser no comportamento, não importa. É possível. Então, esse bate-papo aqui hoje, eu queria te contar para você que chegou aqui agora, quem já me conhece, já não é novidade, mas para quem já me conhece, para quem não me conhece ainda, é uma oportunidade saber disso. E eu vou deixar uma dica. E antes ainda de responder todos os comentários, dúvidas que vocês deixaram aqui, eu quero deixar uma dica muito legal para vocês. Anota aí e leve a sério. Pratique, não engavete, porque funciona. Então a dica é assim: o tempo do seu filho autista. Respeite o tempo do seu filho autista. O tempo dele nunca será como o seu tempo. E se você aprender a respeitar o tempo do seu filho autista, ele vai se desenvolver muito mais rápido do que se você estiver com pressão sobre ele. Sara, mas o filho da minha amiga já fez o desfraude, ou já está falando, ou já... Tira os olhos do filho da sua amiga. Foca no seu filho. Cada autista tem o seu tempo e eles precisam se sentir respeitados
dentro do tempo deles. E eles levam a sério, muito a sério, a palavra respeito. E eles vão retribuir isso para você. Talvez ele tenha seu filho esteja com algum comportamento que esteja até faltando de respeito. Faltando respeito com você, faltando respeito com um coleguinha. Como que você vai ensinar o seu filho a ter respeito? Pratique o respeito. Então, quando você mostra respeito, você ensina respeito, ele é muito inteligente, ele vai entender. Respeite o tempo do seu filho. Isso não significa que você não vá usar estímulos, não venha dar orientações, direcionamentos para ele, mostrar o que é certo, o que é o errado, o que pode, o que é perigoso e não pode. Claro que você vai trazer essas orientações, com certeza, mas sempre. Sara, mas eu já falei 20 vezes, eu tô cansada de falar. Você tá falando você quer resultados no seu tempo, mas precise lembrar que é o tempo do seu filho. Talvez ainda não fez sentido para ele, mas no tempo dele, ele vai sim conseguir. Então isso é muito importante, tá? Você aprender a respeitar o tempo do autismo no seu filho. Comportamentos inadequados sem saber o que fazer, Sara. Miguel, olha, quando a gente faz esse comentário de comportamentos inadequados, e eu super te entendo, tá? Porque faltam ainda muitos conhecimentos aí na internet, muita orientação, né? Para os pais, para as mães. Então, quando nós falamos assim, aquela criança autista tem comportamentos inadequados. O que nós estamos fazendo? Nós estamos depositando a responsabilidade dos comportamentos sobre os ombros daquela criança. Aquela criança autista tem comportamentos inadequados. E se nós alterássemos? E se nós falássemos assim? Aquela criança autista tem comportamentos mal direcionados. Onde fica a responsabilidade? Sobre nós. Por que eu falo isso? Porque a criança autista ou o adolescente autista, enfim, falta para eles orientação, direcionamento, muito. Então, subentende-se que, poxa, mas ele não pegou, ele não entendeu, mas ele não sabe que não pode bater no coleguinha, ele não sabe que ele não pode subir lá porque cai, machuca, quebra, que é muito alto, mas ele não sabe. Ou até sobre bater no coleguinha, ele até entende que não tá legal, mas ele não sabe como fazer diferente, como reagir, como se defender. Ele não sabe lidar com os sentimentos dele e com a reação do coleguinha, ele não sabe. Ele só reage, né? Então, por exemplo, eu trabalho bastante com as mães que eu ajudo, como elas levarem direcionamento para o filho. Se ele teve aquele comportamento, como orientá-lo no comportamento dele? Quando você começa a trazer direcionamento, orientação, explicando, mostrando, ok, não pode, não é bom fazer assim, então o que pode? Porque às vezes a gente só fala não pode. Ok, mas o que pode então? Como trocar? E a gente não fala, não mostra o que pode, só mostra o que não pode. Pouco tá ajudando. Então o seu filho precisa que você então mostre para ele o que pode. Olha, isto pode, isto está certo, assim funciona. Então é muito importante trabalhar esses direcionamentos, essas orientações. Aí nós deixamos de pensar em comportamentos inadequados, mas sim em comportamentos mal direcionados. Autista não verbal. Tem como reverter? A criança nunca irá falar. Tem como reverter, Delete. Tem sim. Dentro do tempo da criança e acessando o mundo imaginário dela. Sem isso, é muito difícil, é muito trabalhoso. Até pode falar algumas palavras, mas realmente ajudar a criança a desenvolver uma fala, um diálogo, torna muito desgastante e muito difícil. Mas é possível. Claro que é possível. Como, por exemplo, eu tenho as mães de crianças, algumas alunas minhas, que a criança começou não verbal, só fazia sons, grunhidos, né? E depois começou a falar algumas letrinhas, depois sílabas e agora palavrinhas. Então, é possível. Oi, Maria, querida, meu filho está se batendo quando quer uma coisa e não consegue, isso é normal? Maria, se você estava até agora aqui me acompanhando, o seu filho precisa muito
muito de ajuda, de direcionamento, de orientação. Ele está tendo esse comportamento de se bater. É preciso trabalhar com ele que não é dessa forma, se batendo, que ele vai conseguir o que ele quer. Não é se batendo, tudo bem, não é se batendo. Então como é? Como que você vai explicar para o seu filho que não é se batendo, mas é o quê? Falando? Ah, Sara, mas ele é não verbal, ele não sabe falar. Então, a gente volta passos antes, ok? Ele ainda não é verbal, mas ele pode ser verbal. Antes, você já pode trabalhar, ele pode te mostrar o que ele quer, né? Mas não é se batendo que ele vai conseguir o que ele quer. E você pode, Maria, falar. Você deve, lembrando que ele vai assimilar isso, ele vai entender isso, não é na primeira vez que você fala. Talvez você vai precisar falar em várias situações que ele se bater, que ele tiver esse comportamento. Talvez você vai ter que falar 10, 20, 30, 40 vezes, mas o tempo dele, ele vai entender que não é se batendo, mas ou é mostrando ou é falando. É assim que ele precisa se comunicar. Denise, o autista nível 2 de suporte, consegue ter uma vida próxima do normal no futuro? Exemplo, trabalhar. Meu filho ainda não tem o diagnóstico, mas a fono disse que é nível 2, ele tem 2 anos. Claro que pode, Denise. Claro que pode. E você deve ser a principal protagonista de ajudá-lo nesse desenvolvimento. Você é a principal. Tenha muita esperança, trabalhe bastante. Aqui eu tenho vários vídeos abaixo, vai ficar abaixo desse bate-papo, onde eu explico várias dicas, várias orientações e como você mesma pode ir trabalhando com o seu filho. Ok, que está tendo suporte da fono, né? Mas você também pode trabalhar, tá? Mas é possível sim. Como entrar no mundo imaginário dele. Você precisa entender do que o seu filho gosta, quais são os interesses dele, qual é o hiperfoco, né? E naquilo que é o maior entretenimento dele, você precisa demonstrar grande interesse pelo que ele tem interesse. Veja só, vou fazer uma analogia aqui, ver se consegue facilitar para você. Vamos supor que você se apaixona por uma pessoa. Poxa, aquela pessoa, tá? Você se apaixona por ela e você quer ficar mais próxima dessa pessoa, quer ter um relacionamento com essa pessoa. O que você precisa fazer? Você precisa conhecer mais dessa pessoa, não é? Saber do que ela gosta, quais são os interesses dela, né? Os hábitos, enfim, conhecer mais. E quanto mais você conhece daquela pessoa, mais você se encanta com ela, mais você se apaixona, mais você quer viver uma vida junto com aquela pessoa. Não é assim? Você está conhecendo o mundo imaginário do seu filho. Agora, quando você vê seu filho correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, com os movimentos repetitivos dele, né? E você pensa assim, coitado, meu filho, ele passa a vida toda correndo pra lá e pra cá. Meu filho não brinca com brinquedos, meu filho não sabe brincar. Meu filho só fica correndo, bate a mão na parede, corre, bate a mão na outra parede. Ele fica assim o dia todo. Meu filho não sabe brincar. Vai lá brincar com o seu filho. Ué, se aquele é um mundo imaginário dele, vai lá conhecer. Por que será que é tão legal assim? Correr e bater a mão na parede aqui, correr e bater a mão na parede lá e volta e volta. O que será? O que tem de misterioso aí? O que será que é tão divertido ao invés de pegar a caixa de brinquedos que tem bola, que tem carrinho, que tem os soldadinhos, que tem blocos? O que será que ele vai conhecer o mundo imaginário dele? Vai se interessar que ele se interessa. Uau! Então, quanto mais você interage com o seu filho, mais ele vai começar a interagir também. Quanto mais você se comunica com o seu filho, mais ele vai começar a se comunicar também. Lembrando que não é no teu tempo, é no tempo dele. Aí amanhã você vai lá e tenta brincar com o seu filho, ou se ele já é adolescente, você tenta interagir no assunto dele e você acha que, pum, já resolveu. Ah, ele nem deu bola pra mim, ou ele me empurrou. Ah, não funciona. É no tempo dele, não é no seu tempo. Lembra da dica que eu dei? Então é importante você respeitar. E é um dia após o outro. Eu sempre falo para as minhas alunas que nós, mães de autistas, somos como formiguinhas. A formiguinha não para. Se você sair à noite com uma lanterna em algum local aí onde tem formigueiro, as formigas estão trabalhando.
O que significa isso? As mães de autistas, todo momento, todos os dias, todas as situações são oportunidades para você trabalhar alguma habilidade com seu filho autista. Por isso que é mais simples do que você imagina. Não é complexo e é super possível. Você não precisa ter formação e você pode trabalhar o desenvolvimento. Você pode ajudar seu filho a ser mais calmo, ser mais tranquilo. Você pode ajudar ele a ser cada dia mais independente e juntos vocês terem levar uma vida normal, como se o seu filho como você levaria uma vida com um filho que não fosse autista. É possível. Fez sentido para vocês? Foi muito bom o nosso tempinho juntas aqui, né? Nosso bate-papo muito especial. A gente se fala, tá? Um beijo grande para vocês. Um beijo, um abraço. Beijos. Até.